início à unidade 4 de Geografia, Paisagens Brasileiras e Clima e Formações Vegetais. Abram lá então Geografia, unidade 4, na página 20. Nessa unidade, nós vamos trabalhar as características, dos elementos que compõem as paisagens, tá? Como o clima e a vegetação. Então, nessa unidade, nós vamos saber a diferença entre clima e tempo e as vegetações, ok? Leia um trecho do livro Serões, de Dona Benta de Monteiro Lobato. Acompanhem lá. Tempo e clima. Mas o dia seguinte também amanheceu chuvoso. Todos já andavam com saudades do sol. Pedrinho foi à varanda observar o tempo, voltando com a cara desanimada. Vai ser a mesma coisa de ontem, vovó, disse ele. O clima dessa zona está mudando para pior. Por que diz isso, Pedrinho? Então, só porque estamos com 3 dias de mau tempo, acha você que o clima está mudando? O tempo muda constantemente, de hora em hora, de dia em dia, de mês em mês. Mas toda a vida não basta para sabermos se o clima está mudando ou não. O clima, disse Dona Benta, depende de muitos fatores. Depende dos ventos constantes, das correntes aéreas, da natureza de um território, da altitude e da proximidade de grandes águas, como mar, rio ou lagos. Se não fossem esses fatores, os climas seriam uniformes. Então, está dizendo a diferença entre tempo e clima. O tempo significa o quê? Sol, chuva, frio, calor, certo? Pouca chuva, bastante chuva, muito quente, pouco quente. O clima, ele demora muitos anos para mudar e depende de muitos fatores, certo? Então, o clima de hoje é sol, tudo azul, sol, mais um vento frio, ok? De repente muda o tempo, depois do almoço vai chover, mudou o tempo. Já o clima não tem como dizer. Então, como dizem lá, previsão do tempo é a previsão de hoje, de amanhã, no máximo até uma semana. Mas pode ocorrer mudanças. Vamos continuar lá com o texto. Letra A. Qual é o título do texto? Tempo e clima. Letra B. Como estava o tempo atmosférico no sítio do Pica-Pau Amarelo? Estava chuvoso. Letra C. Com lápis amarelo, destaque no texto a frase em que Dona Benta explica as mudanças que ocorreram no tempo atmosférico. Então, vocês vão destacar lá no texto. O tempo muda constantemente, de hora em hora, de dia em dia, de mês em mês. O tempo muda constantemente, de hora em hora, dia em dia, mês em mês. Letra B. Circule no texto os fatores que, segundo Dona Benta, influenciam o clima. Vocês vão circular ventos constantes, correntes aéreas, natureza de um território, altitude, proximidade com mar, rio e lagos. E como está o tempo atmosférico no lugar onde você estuda? Hoje está muito sol,
o tempo está bem aberto, mas está um ventinho gelado. A professora está aqui, ó, toda agasalhada. F. De acordo com o texto, qual é a diferença entre tempo e clima? Tempo muda constantemente. Agora está frio, depois está calor, depois chove, depois para de chover. Isso é tempo. E clima depende de vários fatores e demora muitos anos para mudar. Ok? Na página seguinte, o tempo atmosférico e o clima. Tempo, né? O tempo nós já sabemos, é o que está acontecendo hoje. Calor, frio, né? Ao termo previsão do tempo, né? Lá no jornal vai ter a previsão do tempo. Como está o tempo? Hoje, no final do dia, amanhã, depois da manhã. Por isso que tem a previsão do tempo, justamente porque o comportamento da atmosfera está sujeito à instabilidade no mesmo tempo, no mesmo dia. No mesmo dia faz chuva, depois faz sol, depois chove de novo, depois esfria. Isso acontece, essas mudanças do tempo, né? Diário, né? Num dia nós temos 2, 3 temperaturas. E o clima? O clima demora muito para mudar, porque depende de vários fatores, tá? Por causa da forma arredondada da Terra e da sua inclinação, do seu eixo de rotação, o planeta é iluminado e aquecido de forma desigual, certo? Como assim? O planeta, vocês sabem que ele gira na forma de rotação em um eixo imaginário, tá? Voltamos. Aqui está o nosso globo, certo? Ele gira, né? Faz um movimento de rotação. Aqui diz que, por causa da forma arredondada da Terra e da sua inclinação, seu eixo de rotação, o planeta é iluminado e o aquecimento do Sol acontece de maneira desigual. Olhem lá, o Sol está aqui. O Sol está aqui. Ele ilumina o globo, todas as áreas igual? Não, ó, ele está mais ou menos, tem lugares que recebem mais luz e tem lugares que recebem menos luz e menos calor. Olhem lá, nos trópicos de Capricórnio e de Câncer, ó, se vocês observarem aqui, trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, estão vendo? São duas linhas imaginárias e no meio é a linha do Equador. Esses dois trópicos de Câncer e o de Capricórnio é bem iluminado e aquecido com mais intensidade, porque eles estão na região, no meio, né, vamos dizer. Então eles recebem bastante luz e é bem aquecido. Já as zonas polares, que ficam no Polo Sul e no Polo Sul e no Polo Norte, recebem menos luz e é mais frio, aquece menos, ok? A variação
de incidência dos raios solares na superfície terrestre, a partir dos trópicos e dos círculos polares, define a zona climática ou térmica da Terra. Olhem lá. Então, o nosso globo é dividido em zonas. Tem a zona tropical, é a faixa da superfície que se localiza entre a linha Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Então, esse meio daqui até aqui, encontramos a zona tropical. Essa parte aqui, ó. A prof pôs o dedo aqui. Essa parte é uma zona quente, é bem quente essa região. A zona temperada fica para cima, né? Fica aqui para cima do Câncer, do Trópico de Câncer e para baixo do Trópico de Capricórnio, mas não chega no Círculo Polar, tá? Círculo Polar Ártico e aqui embaixo tem o Círculo Polar Antártico, não chega. Essa zona temperada, que fica perto dos círculos polares, varia bastante a temperatura, mas tem as estações do ano bem definidas. Já as zonas glaciais ou polares, que ficam aqui nos extremos. Norte fica o Círculo Polar Ártico e ao sul fica o Círculo Polar Antártico. São zonas com temperatura muito fria, é muito gelado, até vocês veem lá, ó, tem até neve, ó, Antártica, Groenlândia, é tudo nessa área aqui, área muito gelada. Tem um mapa lá na apostila de vocês, zonas térmicas. Em qual zona térmica da Terra está localizada a maior parte do território brasileiro? Olhem lá. Nós sabemos que aqui no mapa de vocês, observem lá, tem lá em cima o glacial, né, o Círculo Polar Ártico, e embaixo o Círculo Polar Antártico. Encontraram aqui, certo? Vocês, ao meio, têm a linha do Equador, que é a linha imaginária que fica bem no centro. Para cima da linha do Equador, nós temos o Trópico de Câncer e para baixo do Equador, o Trópico de Capricórnio. Sabemos que as zonas são divididas. Temos nos dois extremos, são as zonas polares, depois no meio tropical, zona temperada e para baixo do zona tropical, a zona temperada. O Brasil está em qual zona? Na zona tropical. Letra A, zona tropical. E letra B, observando a rosa dos ventos. Norte, sul, leste e oeste. Que porção do território brasileiro encontra-se na zona temperada? Zona temperada, qual é a parte do Brasil que está na zona temperada? É a parte sul do Brasil. Parte sul do Brasil. No caderno de livro de atividades, nós vamos resolver o 1. O prof vai explicar, depois nós resolvemos. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para falsa. Primeiro, os termos tempo atmosférico e clima são sinônimos, têm o mesmo significado? Tempo atmosférico é o estado
ar em um determinado local da superfície terrestre? O clima é determinado depois de um longo período de observações dos estados do tempo atmosférico? E a última, o tempo e o clima não influenciam nos hábitos alimentares, nos vestuários, na produção agrícola, nem em outras atividades humanas? Pensem e resolvam, depois nós voltamos. Voltamos para a correção do exercício 1 do livro de atividade de geografia. Abram lá, página 69. Assinale V para verdadeiro e F para falso. Os termos tempo, atmosférico e clima são sinônimos? Têm o mesmo significado? Falso. O tempo atmosférico é o estado momentâneo do ar em um determinado local da superfície terrestre? Verdadeiro. O clima é determinado depois de um longo período de observações dos estados do tempo atmosférico? Sim. O tempo e o clima não influenciam nos hábitos alimentares, nos vestuários, na produção agrícola e nem em outras atividades humanas? Claro que ele influencia na alimentação. Quando está frio, vocês acabam comendo mais. Quando está calor, come mais salada, bastante fruta, roupa. Quando está frio, tem que se agasalhar. Quando está calor, bermuda, blusinha, vão para a praia, biquíni, bermuda. Influencia sim. Então, F. Como ficou? F, V, V e F. Certo? A prof está enviando uma atividade em folha para vocês realizarem, ok? Vocês primeiro observam que tem um planeta Terra. Tem o desenho de um planeta Terra e temos algumas perguntinhas relacionadas a isso. Letra A. Pinte de vermelho os raios solares. Os raios solares estão representados nessas flechas laterais. Então, vocês vão pintar de vermelho essas flechas laterais, que são os raios solares. B. Cubra de azul a linha que representa o eixo da Terra, aquele eixo imaginário. Seria essa linha aqui, ó. Inclinada, essa linha vocês vão pintar de azul, que é o eixo imaginário, que a Terra faz a rotação, o movimento de rotação. C. Pela posição do Sol. O Sol está aqui nesse lado onde estão as flechas. Localize a área da superfície terrestre onde é dia e aonde é noite. Pinte bem leve de amarelo, onde o lado dia, e o de cinza, o lado noite. Se o Sol está nessa posição, onde estão as flechas, esse lado do planeta vai ser dia, esse outro vai ser noite. Aqui pinta de amarelo e no outro pinta de cinza, preto clarinho. D. Localize no desenho os trópicos de Capricórnio e de Câncer e a linha do Equador, tá? Daí vocês vão escrever. Nós sabemos que essa linha do meio é a linha do Equador. Escreve Equador. Para cima do Equador, linha do Trópico de Câncer e embaixo do Equador, a linha Trópico de Capricórnio.
Então, Câncer, linha do Equador do Câncer, linha do Trópico de Câncer, o Equador, e linha do Trópico de Capricórnio. O 2, exercício 2. Escreva o nome das zonas térmicas da Terra. Nós temos 3 zonas. As zonas polares, que ficam no Polo Norte e no Polo Sul, zonas frias. Temos no meio, lá onde está a linha do Equador, nós temos a zona tropical, que é aquela que recebe bastante sol. Em cima da zona tropical, entre a zona tropical e a zona polar, nós temos a zona temperada, e entre a zona tropical e a zona polar, temos a outra zona temperada. Então, no nosso mapinha ficou zona polar, zona temperada, zona tropical, zona temperada e zona polar. Polar, temperada, tropical, temperada e polar, ok? Vamos terminando por aqui e até a próxima!